A final dos sonhos da Libertadores da América. Essa é a grande verdade. Ela é a final dos sonhos por vários aspectos e eu vou tentar destrinchar e falar um pouquinho desse jogo ainda no calor da emoção depois da classificação do Palmeiras. Deixa o like, se inscreve no canal, habilita a notificação. Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Como eu falei, estou gravando esse vídeo ainda no calor da emoção da classificação do Palmeiras, mas estou subindo só agora pela manhã. E quando eu falo que é a final dos sonhos, gente, porque, porra, dentro do contexto que a gente viveu na Libertadores dessa temporada, dentro do contexto do que a gente tem do Campeonato Brasileiro, com respeito aí a todos os outros clubes, são hoje os dois principais expoentes do futebol brasileiro. Não só hoje, como nos últimos anos. E dentro dessa Libertadores, a gente poderia ter uma final que fosse Racing e LDU. Porra, obviamente essa aqui é muito maior e muito melhor, especialmente para o mercado brasileiro. Então, vou tratar como a final dos sonhos e como um jogo assim estratosférico, cara. E tem tanta coisa boa pra gente falar desse jogo, tanta coisa boa pra gente falar do duelo, tantos elementos que a gente vai ter aqui pra debater. Um deles é óbvio e, porra, que, que é cruel com o destino, com quem sair perdedor, que é o reencontro do próprio Andrés com o Flamengo numa final pelo Palmeiras ainda. Então, assim, e obviamente essa reedição, essa revanche do lado do Flamengo, essa tentativa aí do Palmeiras de, porra, definitivamente, sabe, deixar o Flamengo atrás nessa rivalidade, porque se o Palmeiras vence o Flamengo aqui, ele não só se torna o maior campeão da Libertadores do futebol brasileiro, como ele terá vencido o Flamengo duas vezes em duas finais de Libertadores. Se o Flamengo vence o Palmeiras, e obviamente ele vai ter essa amarra para tirar de que ele é o maior campeão brasileiro da Libertadores, né? O único tetracampeão. Mas no duelo direto com o Palmeiras vai estar 1-1. E eles vão ter, muito provavelmente, ambos aí chances de, pela frente, fazerem outras finais. Acho que o Palmeiras tem um projeto muito forte, mas que até por ter conseguido conquistar o que conquistou nos últimos anos com a presença do Abel, a gente, e eu não vou colocar a gente, vou me colocar nessa condição. Eu ainda transfiro muitos méritos, não só para a gestão, mas especialmente para o Abel Ferreira, do lado do Flamengo, por ter chegado em finais com técnicos diferentes. A gente entende que é um projeto perene, tal qual o do Palmeiras, mas que ele não é tão interligado a um treinador. E isso, na verdade, é mais mérito do Palmeiras do que mérito do Flamengo, né? O Flamengo, se tivesse mantido o mesmo técnico, talvez tivesse ganhado mais Libertadores do que ganhou, talvez tivesse mais títulos do que teve. Como foi incompetente para sustentar treinador ou para escolhê-los, o Flamengo não chegou tantas vezes como poderia, em que peça chegar pra cacete, sabe? É, então, uma final absurda, cara. Uma final que eu não sei se realmente vai acontecer em Lima, honestamente. O presidente da CBF disse que se os times quiserem que ele brigue, ele pode tentar trazer a final para o Brasil. Eu acho que do ponto de vista, a não ser que o Peru realmente não tenha condições de receber a final pela questão política. Porque se tiver condições de receber a final, deixa a final lá, cara. Esse negócio de ficar querendo mudar a sede de final, acho uma, porra, babaquice, acho chato, acho contraproducente para uma Comebol que quer implantar realmente a final única, porra. Se você ficar trocando sede da final, chegou tal time, pô, vamos trocar, vamos ter, pô, é ruim, mesmo que sejam dois times brasileiros, tá? Mas eu acho que eu vejo um equilíbrio tão grande e a temporada tem demonstrado isso. Se você me perguntar qual time atingiu o nível mais alto de jogo, é difícil responder. O Palmeiras agora, da dupla de ataque, atingiu um nível de jogo muito alto, goleou adversários em sequência. Qual time jogou, e o Flamengo mais ajustado por mais tempo na temporada. Então, qual time jogou por mais tempo e com mais qualidade? O Flamengo. Qual time atingiu o maior pico? Eu já tenho dificuldade de dizer, porque vejo um equilíbrio grande. Qual time tem mais qualidade individual? Também é difícil. O Flamengo ele é um time que fez contra o Racing aquilo que muita gente sempre elogiou no Palmeiras. Time com fibra, combativo, time homem, né? Time de macho, aquela coisa que a galera fala.
E que o Palmeiras tem de sobra, essa vitória contra a LDU mostra isso. E tem de sobra porque o tempo de trabalho do Abel Ferreira mostra isso. Aí você vai me perguntar qual time tem um técnico melhor. Mais provado, obviamente, o Abel Ferreira. Mas eu não tenho convicção de que ele é melhor do que o Felipe Luiz, porque eu gosto muito da filosofia de jogo que o Felipe Luiz conseguiu implantar no Flamengo desde o dia 1 que ele chegou. Ah, Luiz, você tá sendo murista. Tá bom, pô. Pô, eu sou mesmo. Acho que aqui, pra mim, afinal, sem favorito, eu não consigo enxergar muito do que os dois times fizeram na semifinal como algo tão relevante que vai indicar tantas coisas para o que vai acontecer na final. Acho que estamos falando aí de um mês. E, obviamente, essa fibra que ambos mostraram nas semifinais, ela fica como memória muscular e como, porra, entendimento de que os times podem fazer, mas taticamente não será levado nenhuma das duas partidas para a final. Não consigo ver o Palmeiras repetindo. Obviamente que não vai repetir, ele precisa fazer 4 gols, porra. Ele não vai entrar em campo contra o Flamengo com a tática que ele entrou agora contra a LDU. Então, tem pouca valia do ponto de vista tático o que aconteceu. E a mesma coisa o Flamengo, teve que jogar a maior parte do tempo, ou boa parte do tempo, com um homem a menos, ou se defendendo de um time que estourava a bola para frente o tempo inteiro. Não vai ser isso que vai acontecer. Então, do ponto de vista tático, acho que as semifinais elas vão servir pouco para o que a gente vai ver pela frente. Mas do ponto de vista emocional, obviamente, tem uma força grande. Do ponto de vista de crença, que foi algo que eu falei muito no último vídeo do Palmeiras, acho que os dois times têm filosofias e têm crenças muito estabelecidas. O Flamengo tem um jeito de jogar que pode até estar sendo adaptado, né? E porque jogar com o Carrascal, com a Arrascaeta e com o Pedro é diferente de você jogar com Plata, Lino, Luiz Araújo e Arrascaeta. Do ponto de vista de pressão que você exerce no adversário, na saída de bola, do ponto de vista de mobilidade que você tem no ataque, eu acho que, do ponto de vista de qualidade, indiscutivelmente, a primeira formação, com Luiz Araújo ali pela direita, Arrascaeta, Carrascal e Pedro é muito melhor. Mas outras possibilidades podem ser feitas dentro desse elenco do Flamengo, que é muito vasto. Qual elenco é mais profundo? Outra pergunta que a gente vai ter que levantar para essa final. Eu acho muito equilibrado. O Palmeiras, ele tá sem o Everton, que é seu goleiro titular, e para mim, um goleiraço. E tá sem o Lucas Evangelista, que jogou pra cacete, tava jogando muito. Nesse melhor momento do Palmeiras, na temporada, tinha o Lucas Evangelista como um cara muito importante. Uma espécie até de cola desse meio e ataque. O cara tava ocupando todo o território, o campo inteiro, jogando pra cacete. Agora, o Palmeiras ganhou o Andreas Pereira, sabe? Talvez assim, eu não vou cair na armadilha de entrar e falar peça a peça agora, porque muita coisa pode acontecer daqui até lá. Muitos jogadores podem entrar, e aí não novidade, mas assim, os times podem mudar alguma coisa. Por exemplo, o que será do Rafael Veiga daqui para frente depois dos 2 gols que ele fez na semifinal? Será que ele volta a recuperar a autoestima, a confiança e a ser um jogador importante? Ou será que o Maurício vai continuar sendo a peça mais utilizada? Maurício que não fez uma boa semifinal. O Flamengo, eu acho que ele tem menos dúvidas do que o próprio Palmeiras, porque o Palmeiras ele passou por uma reformulação mais recentemente, do ponto de vista tático, e tem algumas lesões. A Aníbal joga? Joga Bruno Fux como volante? Sabe, são algumas perguntas que a gente vai só responder lá na frente. Mas assim, alguns elementos que a gente tem que citar. Futebol brasileiro garantindo mais um título da competição. Fantástico, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 títulos consecutivos para o futebol brasileiro, disparada a maior sequência da história da competição. O futebol brasileiro vai igualar o futebol argentino com 25 títulos de Libertadores. Possivelmente, tendo aqui a maior final, uma das maiores finais da história, pelo contexto da Libertadores hoje. Assim, a gente teve um River e Boca, né? Porra, a gente não pode... Só que o River e Boca, entre outras coisas, ainda teve que ser jogado lá no Santiago Bernabéu, porra. Que eu acho que não engrandece, pelo contrário, ela diminui a história dessa final. Ter sido jogada lá na puta que pariu. E hoje, Palmeiras e Flamengo são
reconhecidamente por todos os outros clubes e os outros países como os principais times do nosso continente. Pô, é fantástica a final. Acho que é uma final, por exemplo, se a gente pegar os últimos anos, Botafogo e Galo, uma super final brasileira. Essa aqui é a maior. Fluminense e Boca, uma puta de uma final. Essa é maior. Flamengo e Atlético Paranaense, maior. Vamos ter que voltar para Palmeiras e Flamengo, mas essa é muito maior que a outra. Mas muito maior. Estamos falando de 2 tricampeões. E aí você vai elencando, vai falando, enfim. Mas é um duelo assim. É um duelo cabeça a cabeça, sabe? Centímetro a centímetro, de muita qualidade, de muitos jogadores bons. Os dois elencos mais caros, o Palmeiras que investiu, né? Um de maluco esse ano e o futebol correspondeu ao investimento. Correspondeu, na minha opinião, correspondeu ao investimento. O Flamengo que vem investindo de rios de dinheiro nos últimos anos e tem um elenco muito profundo e o futebol corresponde ao investimento. Porra! É muito elemento bom, cara. É muito elemento bom. É uma final que, que gera uma antecipação muito grande e que a gente vai... E que ainda tem o elemento do Campeonato Brasileiro, né? Que eu nem tinha colocado na roda até agora. Estão duelando cabeça a cabeça pelo título brasileiro. Como eles vão chegar lá? Quem vai chegar na liderança do Campeonato Brasileiro? Será que a gente já vai ter um líder destacado? Acho muito difícil. Daqui até lá? Cara, são vários elementos legais pra gente debater. E um tiratema aí dos 2 melhores trabalhos do futebol sul-americano nos últimos 5, 6 anos. Muita coisa pra gente ainda discutir. Eu só queria realmente celebrar o fato da gente ter uma final top da top pra ver nessa Libertadores da América. Seja em Lima, seja em outro lugar. Ganha o futebol sul-americano. Acho que a gente vai poder exportar também uma final de muita qualidade, com 2 torcidas gigantes, com uma tensão do continente toda parada. E, porra, eu acredito que gerando, por terem sido 2 times da Copa do Mundo dos Clubes, acredito que gerando também um interesse fora do Brasil. Fantástico, cara, fantástico. Que eles possam fazer um grande jogo e a gente vai ter muito tempo para falar dessa final. Daqui até lá muita coisa vai acontecer. Fato é que os 2 chegaram depois de semifinais assim tocantes, por motivos diferentes, porém tocantes. Deixa o like, se inscreve no canal, habilita a notificação. Vambora, muita coisa pra gente falar ainda aqui no canal. Valeu!